Esta rocha finalmente contém a resposta para a questão da vida. O rover Perseverance da NASA descobriu uma rocha misteriosa em Marte, que mostra que o planeta vermelho poderia de fato ter produzido vida extraterrestre em detalhes. A rocha é adornada com algumas trilhas de bordas escuras que contêm ferro e fósforo. E, por sorte, tais manchas de leopardo na Terra são tipicamente produzidas por micro-organismos. Então, finalmente descobrimos os habitantes microbianos de Marte. Que conclusões podem ser tiradas dessa descoberta única? E nosso planeta vizinho ainda poderia estar escondendo formas de vida extraterrestres? Bem, surpreendentemente, as chances disso não são nada ruins. Especialistas descobriram recentemente um gigantesco reservatório de água líquida sob a superfície de Marte, que, na opinião deles, poderia representar um mundo favorável à vida. O que a teoria da relatividade de Albert e uma descoberta sensacional em Marte têm em comum? Isso mesmo, em ambos os casos é Einstein. Uma rocha que deixou o mundo da pesquisa prendendo a respiração. Mas brincadeiras à parte, o que a Perseverance descobriu na superfície de Marte alguns meses atrás tem, de fato, o potencial de entrar para os livros de história astronômica. O ponto principal, no entanto, é que o rover da NASA está em Marte desde 18 de fevereiro de 2021, onde está observando de perto a paisagem e as rochas da cratera Jezero. E claro, este não é apenas um local de pouso e pesquisa selecionado aleatoriamente, mas uma área de quase 50 quilômetros de tamanho, que foi formada por um impacto de meteorito no passado distante e até 3,8 bilhões de anos atrás. Ainda continha um lago de cratera totalmente desenvolvido com tributários. Agora é indiscutível que o líquido frio já foi derramado em abundância no planeta vermelho. Mas a questão de para onde toda a água marciana foi ao longo do tempo é um pouco mais controversa. Bem, isto é, se ela desapareceu, é claro. Na verdade, um novo estudo de pesquisa chegou à conclusão inovadora de que a água não desapareceu literalmente. Desapareceu no ar, mas apenas se deslocou para o subsolo. Mas falaremos mais sobre isso depois. Enquanto o Perseverance examina o antigo delta do rio na cratera de Jezero, ele deve coletar amostras de material para transporte de volta à Terra, por um lado, e, por outro lado, procurar possíveis vestígios de vida marciana anterior. E como a NASA anunciou em julho deste ano, o rover pode ter tirado a sorte grande em detalhes. O rover encontrou uma formação rochosa muito especial na borda norte do antigo vale do rio Naredva, que nunca havia sido vista antes em Marte. Mais especificamente, o objeto de desejo é uma rocha de cerca de 1 metro de comprimento e 60 centímetros de largura, que os especialistas chamaram de Chayava Falls e que atrai a atenção com alguns traços reveladores. Este já é o caso com as largas veias de sulfato branco, entre as quais um material avermelhado nitidamente mais escuro dorme, indicando a presença de hematita. Isso não é incomum por si só, afinal, esse mineral de óxido de ferro é tudo menos raro em Marte. No entanto, isso explicitamente não se aplica às dezenas de pontos de apenas alguns milímetros de tamanho que estão embutidos nos depósitos escuros de hematita. E enquanto as mini-manchas aparecem como pontos brancos sujos de formato irregular, elas são cercadas por anéis de material preto, a rocha mais enigmática, complexa e potencialmente importante. Análises subsequentes mostraram que os anéis escuros contêm ferro e fosfato. E o que pode soar para nós, meros mortais, como apenas uma lista chata de conteúdos geológicos, deixou os especialistas completamente fora de si de excitação.
Ken Farley, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, enfatiza que Chaiava Falls representa nada menos que a primeira evidência inequívoca de material orgânico em Marte. Mas isso não é tudo. No mesmo fôlego, Farley também descreve o pedaço como a rocha mais enigmática, complexa e potencialmente mais importante que a Perseverança examinou até agora. Isto se dá pela razão simples, porém emocionante, de que as manchas coloridas de leopardo podem indicar reações químicas que organismos microbianos usam como fonte de energia. As investigações do espectrômetro mostraram que as manchas e seus arredores contêm compostos orgânicos de carbono, e juntamente com os fosfatos e o ferro, eles lembram ainda mais aqueles traços que são frequentemente associados à atividade microbiana na Terra. Especificamente, os criadores das manchas terrestres são frequentemente micróbios que uma vez imortalizaram seus restos fósseis. No subsolo, ferro e fosfato são normalmente liberados quando os micro-organismos reduzem o óxido de ferro. E como mencionado, Chaiava Falls estava localizada em um ambiente que era ainda mais úmido bilhões de anos atrás e, portanto, talvez tenha criado as condições ideais para a vida microbiana florescer. Mas o que a descoberta da rocha significa ao contrário? A Perseverança agora respondeu ao que é, sem dúvida, a pergunta mais antiga da humanidade: se a Terra é realmente o único corpo celeste no universo a ter produzido vida com um sonoro não. Bem, não exatamente, porque a verdade também inclui o fato de que, embora as moléculas orgânicas na Terra frequentemente venham de bactérias, elas também podem ser formadas por meios abióticos geoquímicos que não requerem o envolvimento de seres vivos. Por exemplo, sabemos de tais compostos sendo formados no contexto de atividade vulcânica. E se o material das cataratas de Chaiava também fosse aquecido por lava, teríamos que descartar rapidamente a ideia de pequenos habitantes marcianos. Na verdade, um grão do mineral olivina, que é considerado um componente sólido do magma, foi até detectado na rocha em questão. E ainda assim continua complicado, porque o simples fato de que houve vulcanismo nessa área não significa que as manchas de leopardo não possam vir de micro-organismos. O oceano marciano oculto, como podemos ver Chaiava Falls, ainda guarda muitos mistérios não resolvidos para nós. E, infelizmente, isso não vai mudar muito no futuro próximo. Isso porque os pesquisadores apontam que eles esgotaram amplamente suas medidas de sensoriamento remoto. Em outras palavras, a Perseverança já bombardeou a rocha com lasers e raios-x e a fotografou dia e noite de todos os ângulos concebíveis. Para entender os segredos que a rocha marciana realmente guarda, os cientistas precisam estudar lá de perto, e isso só é possível quando as amostras relevantes forem trazidas de volta ao nosso planeta azul. Mas quando o dia do transporte de retorno chegar, os especialistas poderão usar instrumentos analíticos de alta precisão para determinar se estamos realmente lidando com o trabalho fossilizado de micróbios marcianos ou apenas o resultado de atividade vulcânica. E, surpreendentemente, pode até ser que Marte ainda não tenha parado a dita atividade vulcânica. De acordo com isso, dados sísmicos da missão Mars Insight sugeriram fortemente que câmaras de magma ainda devem existir dentro do planeta vermelho. E ainda assim, este não é o único nem o mais emocionante segredo que a Mars Insight descobriu abaixo da superfície do nosso vizinho planetário, porque os dados da sonda também indicam que um enorme reservatório de água líquida está escondido a uma profundidade de 11 quilômetros. E por enorme, queremos dizer realmente enorme. De acordo com os especialistas, a quantidade de água escondida seria suficiente para formar um planeta abrangendo um oceano de 1 a 2 quilômetros de profundidade. Como mencionado brevemente antes,
A questão de para onde a água do planeta vermelho desapareceu é um dos maiores mistérios da pesquisa atual sobre Marte. Até cerca de 3 bilhões de anos atrás, ainda havia rios, lagos e até mesmo um enorme oceano lá. Mas então, uma mudança climática drástica fechou o capítulo favorável à vida de Marte e as águas desapareceram da superfície avermelhada e brilhante. Como as calotas polares e o gelo de água nas latitudes médias não são grandes o suficiente para armazenar toda a água do antigo mar marciano, muitos pesquisadores há muito tempo supõem que a maior parte da água simplesmente desapareceu no espaço. Afinal, deveria ter sido fácil para o vento solar arrebatar partes da atmosfera e assim também a água fria para o espaço devido à falta de um campo magnético. Agora, no entanto, a equipe de Vashon Wright, na Universidade da Califórnia, em San Diego, chegou à conclusão de que a perda de água também pode ser plausivelmente explicada de outra forma, porque a água pode não ter desaparecido, mas em vez disso, infiltrado nas profundezas da crosta marciana. Para testar essa hipótese emocionante, os pesquisadores avaliaram dados de terremotos de Marte coletados pela Mars Insight na região de Elysium entre 2018 e 2022. Na verdade, os dados sismológicos já haviam revelado que quase não há água na crosta marciana no local de pouso correspondente, mas apenas até uma profundidade de cerca de 300 metros. No entanto, Wright e seus colegas literalmente olharam mais fundo no subsolo e perceberam que sob a superfície seca e fria do planeta há de fato um segredo gotejante. Marte ainda poderia ser o lar da vida? Por um lado, as análises mostraram que a crosta média marciana é de fato porosa e intercalada com cavidades, como se supunha anteriormente. E por outro lado, os dados sísmicos sugerem que essas finas rachaduras e fendas são preenchidas com água líquida. Na verdade, esses tanques naturais de água provavelmente compõem cerca de 17% da rocha ali. Ou, em outras palavras, os dados coletados podem ser melhor explicados pelo fato de que a crosta média do planeta contém água em abundância. Bem, para sermos completos, deve-se mencionar que esse é apenas o caso se os resultados da pesquisa forem representativos, não apenas da localização da sonda de Marte, mas também do resto do planeta. Mas se esse for o caso, e essa é a coisa fascinante, o planeta vermelho pode ter um gigantesco reservatório de água subterrânea armazenado em seus poros profundos de rocha. E dado que a quantidade estimada de água neste cenário é suficiente para inundar o planeta inteiro a uma profundidade de 1 a 2 quilômetros, surge outra questão emocionante. Poderiam formas de vida extraterrestres ser encontradas na água subterrânea de Marte? Bem, os especialistas respondem a essa pergunta com um simples, mas intrigante "por que não?". Afinal, não devemos esquecer que mesmo na Terra há criaturas que desafiam com sucesso até as condições mais extremas, como escuridão permanente e falta de oxigênio. Michael Manga, da Universidade de Berkeley, que estava envolvido no estudo como coautor, pode ser citado como: já que a água é um pré-requisito para a vida como a conhecemos, não vejo por que o reservatório subterrâneo de Marte não deveria também ser um ambiente favorável à vida. Embora ainda não tenhamos descoberto nenhuma evidência de vida em Marte, agora pelo menos temos um lugar que, em princípio, permitiria a vida. E agora temos um lugar para você que permitirá que você nunca perca um novo vídeo nosso novamente. Com um único clique, pressione o polegar para cima e inscreva-se. Agora para ficar atualizado de agora em diante. Até breve.